Capítulo 6, nós temos Deus orientando Josué a introduzir o povo na terra de Canaã. Ele já passou pelo Jordão, já colocaram o pé dentro da terra de Canaã, mas agora eles têm a cidade de Jericó a ser conquistada. E a instrução que Deus dá para Josué é a seguinte, Josué capítulo 6, a partir do versículo 17, porém a cidade será condenada. A palavra aqui traduzida como condenada é Xerém. Fala de algo que foi consagrado à destruição. O texto diz assim, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe a prostituta e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo-as vós condenado não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda prata, ouro, utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. A orientação que Deus está trazendo aqui a Josué é muito específica. Eles sabiam que pelas leis da guerra, o despojo da conquista de uma cidade como essa pertencia a eles. Isso aconteceu em todas as outras vezes que eles saíram à guerra. O despojo de guerra era deles. No entanto, quando o assunto é Jericó, aqui onde estamos, na cidade velha e antiga de Jericó, quando o assunto é Jericó, Deus diz, vocês não vão pegar absolutamente nada. O tesouro vem para mim e para minha casa e o resto vocês destroem. Quando criança, lendo esse texto, eu imaginava que Deus não queria que o povo pegasse, porque eu pensava, não, as coisas são amaldiçoadas. O Senhor usa, inclusive, a expressão, vocês não podem tomar das coisas condenadas, Xerém, condenada à destruição, porque senão vocês vão tornar maldito, anátema, o arraial de Israel. Eu pensava, esses eram povos pagãos, essas coisas estavam contaminadas, comprometidas, então é por isso que Deus não deixou pegar. Se isso fosse verdade, então o tesouro não poderia ter ido para a casa de Deus. Na verdade, Deus diz, vocês não usufruem nada e vocês me entregam o despojo. O que é que Deus está pedindo? Deus está pedindo o despojo da primeira cidade que eles iriam conquistar. Isso é uma lei espiritual da qual nós queremos conversar, chamada a lei das primícias. Quando vemos Deus trazendo essa instrução a Josué, de que eles não poderiam pegar absolutamente nada da cidade, do despojo de Jericó, temos uma única explicação para isso. A primeira cidade a ser conquistada, ela entra no princípio espiritual que chamamos de a lei das primícias. Interessante que eu, lendo isso na palavra de Deus, comecei a perceber, puxa, deve ter algo a respeito disso. E às vezes a gente acha que está enxergando, descobrindo uma verdade dessas sozinho. Eu fiquei surpreso, lendo um comentário que Flávio Joséfo, um renomado historiador judeu, faz a respeito desse episódio. Ele diz o seguinte, deveriam levar ao mesmo lugar todo o ouro e toda a prata que encontrassem para oferecer a Deus como primícias. E os despojos daquela que era a primeira cidade que ele fazia cair nas mãos deles, deveriam ser oferecidos em ação de graças pela assistência que lhes prestava. Eu não tenho nenhuma outra informação que, mesmo história que esteja no pé de igualdade ou credibilidade com o que a palavra de Deus diz. Mas embora a palavra de Deus não explique inicialmente que isso era por causa da lei das primícias, a coerência com todo o ensino bíblico nos remete a um lugar onde precisamos concordar com Flávio Joséfo, que o princípio não era novidade para eles, às vezes soa como novidade para a gente. Deus estabeleceu uma lei espiritual e eu quero chamá-la e classificá-la de a lei das primícias. Vamos procurar entender isso? A primeira menção que vemos das primícias na Bíblia tem a ver com a oferta de Abel e de Caim. A palavra de Deus nos diz lá em Gênesis 4, que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Eu já ouvi diversas tentativas de explicação de por que Deus aceitou a oferta de um e rejeitou a de outro. Já vi gente tentando aplicar que por trás do sacrifício de Abel há uma figura do sacrifício do Cordeiro, que fala da morte de Cristo por nós e que nós só somos aceitos diante de Deus por meio de Jesus, mas que a tentativa de Caim de oferecer do fruto do seu trabalho fala de alguém que tenta ser aceito diante de Deus pelas obras. Isso a gente pode classificar como verdadeiro quando estamos falando de salvação. Mas quando vamos estudar a lei das primícias na Bíblia, nós vamos perceber que, em primeiro lugar, além do próprio Deus ter estabelecido isso que nós vamos chamar não só de um tipo de oferta, mas uma lei espiritual, além disso,
nós ainda podemos e devemos reconhecer que o Senhor falou sobre entregar as primícias dos animais, os primeiros frutos dos animais e também as primícias do solo. Ou seja, dessas duas coisas se esperavam primícias. O que a Bíblia diz sobre Abel é que ele trabalhava com o gado, ele era pastor de ovelhas. O que a palavra de Deus diz a respeito de Caim é que ele era lavrador. Na verdade, ambos ofereceram do fruto do seu trabalho. Qual a distinção entre um e outro? Gênesis 4:3 nos explica que Abel trouxe ao Senhor das primícias do seu rebanho. A palavra primícia significa primeiros frutos. Ele traz ao Senhor os primeiros frutos. Ou seja, antes de comer do fruto do seu trabalho, ele coloca Deus à frente como uma forma de expressar honra. E ele diz, Deus em primeiro lugar, eu por último. O que é que Caim fez? Caim fez o oposto. O texto de Gênesis 4 diz que Caim, no fim de uns tempos, a palavra tempo ali não tem uma definição específica se são dias, semanas ou meses. Mas o fato é que enquanto um colocou Deus na frente em primeiro lugar, o outro deixou Deus por último. No fim de uns tempos trouxe uma oferta ao Senhor. Então, a palavra do Senhor mostra que Deus se agradou da oferta de um e não de outro. Na verdade, não era nem a oferta em si, era o coração do ofertante. A Bíblia diz, Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim, o ofertante, e da sua oferta. Interessante é que nós também podemos observar que nenhum deles poderia alegar ignorância. O Senhor diz a Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus estava dizendo a Caim, você sabe que tem que fazer do jeito certo e você procedeu mal. O Senhor disse, se procederes bem, serás aceito. Se procederes mal, o pecado jaz à tua porta. A grande diferença entre a oferta de um e a oferta de outro era a aplicação de uma lei espiritual, a lei das primícias. Eu vejo ela ao longo de toda a Bíblia e não vejo isso somente na questão das ofertas. É lógico que Deus estabeleceu até uma festa anual, que era chamada de a festa das primícias. O que no Novo Testamento nós chamamos de a festa de Pentecostes, era na verdade o final de uma festa de 50 dias, que era chamada a festa das primícias. Levítico, no capítulo 23, nos fala do verso 10 até o 20, que quando alguém fosse colher no seu campo, deveria tirar o primeiro feixe, interrompia sua colheita, levava ao sacerdote que apresentava em oferta de movimento perante o Senhor, depois haveria um processo para voltar a colher. Ao longo desses 50 dias, e o Senhor disse, você vai levar a sua oferta de primícias ao sacerdote no primeiro dia depois do sábado, que era o domingo, o primeiro dia da semana. A oferta de primícias, que eram os primeiros frutos, ela não era entregue no sábado, o dia sagrado para os judeus. Deus pediu que ela fosse entregue no primeiro dia da semana, porque há uma mensagem simbólica nisso. O Senhor disse, então vocês contam 7 sábados, 7 semanas de 7 dias, eram 49 dias. Então Deus diz, no dia posterior ao 7º sábado, esse seria um domingo de número 50, se celebrava então novamente a festa de Pentecostes, significa 50, ou a festa das primícias, ou o encerramento daqueles 50 dias. Deus estabeleceu diversas formas de recordarem que os primeiros frutos pertencem a Deus. O que é que está por trás dessa visão? Há uma mensagem que Deus está tentando fortalecer no coração do povo. E essa mensagem diz respeito a nada mais, nada menos do que a prioridade, o primeiro lugar, o lugar único que pertence a Deus e que nós devemos cultivar continuamente como consciência nas nossas vidas. Vamos, antes de falar desse primeiro lugar que pertence a Deus com mais propriedade, lembrar o seguinte: além de Deus ter estabelecido essa lei espiritual, além do exercício contínuo para torná-los conscientes do que era manter Deus em primeiro lugar, vamos observar o que a palavra de Deus nos fala a respeito da violação ou da guarda desse princípio espiritual, dessa lei espiritual, as primícias. Em Josué capítulo 6, verso 18, o Senhor diz que se eles tocassem no xerém, naquilo que foi condenado à destruição, eles tornariam maldito o arraial de Israel. Mas a palavra de Deus nos traz um relato de que um homem chamado Acã, ele cobiçou uma capa babilônica, uma barra de ouro, e a Bíblia diz que ele desobedece um comando claro de Deus expresso através da liderança de Josué. Ele toma aquilo, em vez de entregar ao Senhor o que eram as primícias para Deus, ele leva para sua casa. O que é que aconteceu com a nação de Israel? Depois de ter vencido Jericó de uma forma extraordinária, milagrosa, eles literalmente ganharam essa guerra, essa batalha no grito, num posicionamento de fé, de proclamar segundo a ordem de Deus, e viram um milagre acontecer.
Agora, logo depois de uma vitória tão estrondosa, logo depois do milagre de atravessarem o Rio Jordão a pé enxuto, logo depois de verem uma manifestação tão espetacular do sobrenatural de Deus, eles vão lutar contra uma cidade que era pequena até no nome, Ai. Josué deixa a maior parte do exército descansando, manda apenas um pequeno pelotão e diz, nem precisa de muito esforço para resolver isso. E todos ficam pasmos quando Israel foi vencido diante de um inimigo tão frágil, tão fácil de conquistar, para quem sequer eles tinham pensado em pedir a ajuda de Deus. O que é que eles descobriram? Que por não guardar as primícias, eles haviam comprometido aquela unção de conquista que eles experimentaram em Jericó. Como entender esse princípio? Romanos capítulo 11, verso 16, diz que se as primícias são santas, a massa, a oferta de pães oferecido no final dos 50 dias, também é. A Bíblia diz, se a raiz é santa, os ramos da árvore também são. Por quê? Porque quando você santifica a primeira parte de alguma coisa, da onde ela foi tirada, através daquilo você está santificando o restante daquilo de onde ela foi tirada. O que Deus estava impondo sobre a nação de Israel quando diz ninguém toca no despojo de guerra da primeira cidade, não era uma tentativa de privá-los de nada. Era a tentativa de levá-los a um princípio, a aplicação de uma lei espiritual, que quando santificamos a primeira parte de algo, santificamos o restante daquilo de onde ela foi tirada. Por que é que Deus pedia que todo o pai em Israel, no Velho Testamento, consagrasse o filho primogênito? O filho primogênito pertencia a Deus. Na verdade, o pai precisava resgatar o filho. O pai precisava pagar para ter o direito de criar o filho que pertencia a Deus. Porque quando você santifica a primeira parte de algo, está santificando o restante daquilo de onde ela foi tirada. Em outras palavras, quando o primogênito era consagrado ao Senhor, o restante da linhagem, o restante da descendência também era. É aí que talvez vai fazer mais sentido para mim e para você. Porque Deus, depois de ter feito uma promessa a Abraão, que não podia ter filhos, de lhe dar o filho da promessa, não só o filho da promessa, mas uma descendência numerosa, o que é que Deus pede para Abraão? O seu primeiro filho. No livro de Êxodo, no capítulo 4, nos versículos 22 e 23, a gente tem uma pista. Êxodo capítulo 4, versos 22 e 23 diz assim, dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa aí meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Você se lembra que a última das 10 pragas no Egito foi a morte dos primogênitos. Mas Deus anunciou isso desde o início. Deixa o meu primogênito ir, senão eu vou julgar você e eu vou ferir o seu primogênito. Agora, a palavra do Senhor diz que eram 600 mil homens de guerra, de 20 anos de idade para cima, alistados no exército que puxavam da espada. 600 mil homens. Se a gente der para cada um desses 600 mil homens uma esposa só, que para o padrão do Velho Testamento era ser generoso, e se desse para cada um deles apenas 3 filhos, o que para o padrão daquela época também era muita generosidade. Só Jacó tem 13 filhos, os 12 homens e Diná, a sua filha mulher. Então, se a gente desse para cada um deles uma mulher e 3 filhos, transformando 600 mil em famílias de 5 pessoas, o que eu acredito ainda ser uma média generosa, nós temos pelo menos 3 milhões de pessoas saindo do Egito. Se a gente diminuir isso um pouco e cortar 1/3 dessa conta, nós ainda chegamos em 2 milhões. É muita gente. Como que Deus olha para essa massa humana? Quero chamar de massa humana porque Balaão sobe em 4 montes diferentes e ele não consegue ver o fim do povo, o fim do arraial. Como que Deus olha para essa massa humana e chama de meu filho, meu primogênito? Porque quando o patriarca, o primeiro de toda aquela ascendência, consagrou e santificou a Deus o seu primeiro filho, ele estava santificando o restante daquela linhagem de onde o primeiro foi tirado. Quando Deus pede a Abraão que entregue o seu filho Isaque em sacrifício, ele não está apenas testando ou provando Abraão para que Abraão saiba quem é. Até porque Deus sabe todas as coisas, ele não precisa nos provar para saber quem nós somos. Ele estava levando Abraão a praticar o mesmo princípio que ele estava tentando fazer a nação de Israel praticar, a lei das primícias. Quando nós entendemos isso, percebemos por que Provérbios 3, 9 e 10 nos diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. A palavra de Deus diz que então o Senhor fará transbordar
os nossos lagares, vai encher os nossos celeiros. Em Ezequiel 44:30 diz que os sacerdotes ordenariam bênção sobre aqueles que entregassem as primícias. Não era o ato da oferta em si, era a atitude de colocar Deus em primeiro lugar. Mas a mensagem do livro de Ageu, no capítulo 1, é que enquanto o povo se colocava em primeiro lugar, focado em construir sua casa e não se importava com a de Deus, em vez de entregar aquilo que era mais importante a Deus e colocá-lo em primeiro lugar, eles com isso comprometiam a bênção. O Senhor disse: vocês esperaram muito, e o muito veio a ser pouco, e o pouco que veio eu com assopro o dissipei. Quando deixamos de colocar Deus em primeiro lugar, Deus não vai perder com isso, ou pelo menos não vai perder grandes coisas com isso, mas nós perdemos. Porque o primeiro lugar deve pertencer sempre a Deus. Quando perguntaram a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, ele nem titubeou. Ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Ou seja, amá-lo com tudo que há em nós. O Senhor Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus e o seu reino vêm em primeiro lugar. Em Lucas, no capítulo 14, de 25 a 33, Jesus diz: qualquer que quer ser discípulo dele tem que negar-se a si mesmo, tem que negar pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, mulher, campos e a própria vida. Andar e caminhar com Jesus significa colocá-lo em primeiro lugar. Mais do que uma oferta, nós temos uma lei que nos coloca no lugar de respeitar a posição de Senhor que Deus tem. Olhamos para a Bíblia e vemos que a queda de Satanás se deu justamente pelo fato dele querer concorrer com esse primeiro lugar que é de Deus. E até hoje, mesmo não tendo conseguido o trono que era de Deus, o diabo tenta ocupar o primeiro lugar que é de Deus nos nossos corações. E é nossa responsabilidade guardar e preservar o primeiro lugar. Mesmo que não haja uma oferta de primícias necessariamente literal imposta para o nosso tempo, a lei espiritual continua. E nós precisamos aprender a praticá-la de diversas formas. Seja quando você acorda e logo pela manhã já se dirige a Deus em oração, separa um tempo para estudar a palavra, e ao santificar os primeiros momentos do dia, você está santificando o restante do dia. Seja quando você oferta ao Senhor com as suas primícias, como diz o livro de Provérbios, e você está santificando o resto das finanças de onde aquela primeira parte foi tirada. Em cada aspecto da nossa vida, a lei de manter Deus em primeiro lugar vai nos aproximar dele e vai nos abençoar tremendamente. Fique conosco que nos próximos minutos nós teremos uma conversa de aplicação prática dessas verdades. Falamos a respeito dessa lei espiritual das primícias. E mesmo entendendo que no Novo Testamento há lugar para ela, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 16, cada um de vós ponha de parte no primeiro dia da semana, conforme a sua prosperidade. Quando ele escreve em Romanos, no capítulo 11, no versículo 6, ele diz: se as primícias são santas, a massa também é. Ele está falando a uma igreja dos gentios, ele não está falando aos judeus que estavam debaixo da prática do Velho Testamento. Apesar de não necessariamente vê-la como uma imposição, a gente reconhece como uma lei. Impressionante é que é uma lei que não apenas nos leva a viver o propósito dela, mas que também libera consequências. E eu gostaria que você começasse, Israel, compartilhando o que na sua adolescência, aos 16 anos de idade, né, você entendeu a respeito desse assunto e a decisão que você tomou. Bom, nesse período, né, eu cresci ouvindo tanto sobre isso, tanto sobre as primícias e esse princípio, né, de entregar a Deus o primeiro porque Ele merece, né? E eu lembro quando consegui esse emprego, né, muito bom, e eu sabia que foi Deus que deu aquela oportunidade para mim também. Eu sabia que foi Deus que me levou até aquele momento e que Ele estava me abençoando e provendo. Então não existia dúvida no meu coração a respeito do que eu tinha que fazer. Eu quis, né, ofertar o meu primeiro salário. Né, eu ofertei tudo aquilo como a minha primícia e também meu coração estava tomado de gratidão. E eu fui muito surpreendido com o que Deus fez com isso. Eu me lembro quando você chegou em casa. Primeiro foi um mês comprido, né, esperando aquele dia do pagamento. E eu, como pai, estava só esperando o que ele vai fazer. Né? E quando você chegou em casa, empolgado, dizendo: pai, recebi o primeiro salário, eu lembro que minha primeira pergunta a você: você já separou o dízimo? Já tirou a parte de Deus? E você olhou para mim e falou assim: eu não vou dar o dízimo.
né? Eu lembro que a primeira reação foi pensar, dar uma bronca, depois eu pensei, não, esse menino me ouviu ensinar sobre isso a vida inteira, ele deve estar brincando. Eu falei, aí, por que não? Você falou, não, eu vou dar tudo. Curioso aqui é que eu sempre pratiquei isso, mas quando ouvi meu filho falar isso, meu coração pensou como pai, né? E eu confesso que minha primeira reação me deu dó. Eu pensei, o menino trabalhou o mês inteiro, esperou tanto por esse salário, agora vai ter que esperar mais um mês de novo. E de alguma forma, talvez eu tenha transbordado isso, externado na linguagem corporal, porque eu lembro que você falou, pai, você está contente, né? Afinal de contas, eu aprendi isso com você. E eu me recompus, falei, não, sim, filho, claro que eu estou contente e tal, né? E realmente falei, siga em frente. E algo que a gente precisa de fato perceber é que nós precisamos tratar dos princípios e das leis como algo acima do circunstancial, acima do emocional. Sem entrar em detalhes, até porque o tempo não permite, pouco tempo depois você foi extraordinariamente abençoado, algo foi liberado assim como um verdadeiro milagre de Deus sobre a sua vida financeira, e você conseguiu, né? Logo, poucos meses depois, você já tinha completado 17 anos de idade, e você conseguiu algo que a maioria dos seus colegas financeiramente não teriam acesso àquela idade. Agora, mais importante do que destacar o que foi a bênção, eu acho que é tentar colocarmos as coisas no devido lugar. Eu percebo, Kelly, muitas vezes, e essa é a razão pela qual eu não quero nem entrar em detalhes qual foi a bênção, porque às vezes as pessoas elas focam mais na consequência do que no propósito. Quando Provérbios 11 diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, é lógico que ele está falando de uma consequência. Se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares, mas isso é só o efeito colateral. O mais importante é o exercício de você colocar Deus em primeiro. Que é o propósito. Sim. E a gente precisa, né? Porque o coração do homem, ele se perde muito facinho. Eu acho que esse exercício em todo o tempo, né, te ajuda a reorganizar as prioridades, aquilo que é mais importante pra gente. Se Deus é primeiro, então ele merece realmente o primeiro de tudo, ele merece o nosso melhor, e praticar isso nos abençoa. Porque aquele que consegue viver dessa forma, se rendendo ao senhorio, ele vai ser abençoado em todas as áreas, né? Agora, nós vimos que parte do propósito da primícia é reconhecer o primeiro lugar, que é de Deus. Mas parte do propósito que nós classificaríamos como secundário é aquilo que libera sobre a nossa vida. Então, quando Paulo diz aos romanos, se as primícias são santas, a massa também é, ele nos mostra que quando nós santificamos a primeira parte de algo, o restante daquilo do qual tiramos também é santificado. Então, quando santificamos as primícias da renda, nós estamos santificando o resto da renda, né? Quando a raiz, que é a primeira parte que se forma na planta, é santificada, o resto da árvore, os ramos também são. Se a gente seguir essa lógica, vocês entendem, né, que ainda que não seja necessariamente uma imposição, que um excelente momento para ter o nosso devocional, o nosso tempo devocional com Deus, deveria ser no começo do dia. O que vocês pensam sobre isso? Até porque no Velho Testamento a hora de recolher o maná era antes do sol subir. Quando o sol subia, ele derretia, né? A mensagem se passava daquela provisão diária, que ela tinha um prazo de validade e que deveria ser recolhido o mais rápido possível para não se perder, né? Eu, particularmente, pelo meu estilo de vida, o meu tempo com Deus às vezes é melhor de noite do que pela manhã. Pela manhã eu ainda estou meio sonolento, não me rende igual, mas eu percebo que muitas vezes, esperando chegar esse momento da noite, no meio das correrias, eu acabei depois perdendo aquela oportunidade que, se fosse aproveitada no começo do dia, não seria. O que vocês pensam disso? Eu amo e eu concordo quando a mãe fala que a nossa melhor versão é forjada no secreto. Então, não é maravilhoso se o que as pessoas conhecem de nós é a nossa melhor versão? A primeira coisa que a gente fizer no dia é, passar tempo com Jesus, então todas as nossas reações, escolhas, depois disso, vão ser completamente diferentes. E as pessoas vão poder desfrutar, de uma pessoa muito melhor, né? Em outras palavras, o restante do dia será também santificado. A nossa expectativa é que você possa não apenas compreender essa lei espiritual, mas além de compreendê-la, praticá-la de forma que isso te leve a viver, em primeiro lugar, o propósito. Em segundo, experimentar essas consequências tão abençoadas. Que o Senhor seja contigo, com a sua casa, e que você viva isso intensamente para a glória de Deus.